Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamonier Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp e fiz pós-doutorado em Economia pela FEA-USP. E o fruto desse pós-doutorado é a teoria econômica quântica, o santo grau da economia. Já tenho postado uma série de vídeos dessa teoria aqui no YouTube, que ela está dizendo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda. Ela fala que a economia não é baseada em taxa de juro, porque onde está toda a estabilidade econômica da moeda e do preço está em taxa de juro muito baixa. Ela é no máximo 1,64, isso equivale a uma alta inflação, que é uma baixíssima desinflação. Isso mesmo. E que a economia é uma ciência exata, portanto, é uma ciência totalmente empírica, que eu vou até mostrar aqui para vocês, e ela não está sujeita a vontades políticas ou interesses de grupos políticos. Só para você ver. Então, o que eu vou mostrar, para você entender um pouco melhor sobre a teoria econômica quântica, você digita aqui no YouTube Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, usando um corpo em queda livre, ou lançar um corpo de baixo para cima. Isso aqui é uma partícula, isso é um fenômeno quântico. Por isso que é teoria experimental, ela é uma teoria empírica, porque eu explico, isso aqui é um fenômeno econômico, e a gente pode chamar como um fenômeno quântico também. Isso aqui também, luz laser, porque o luz laser ele é um fenômeno quântico. Esses dois experimentos, ele explica corretamente todos os efeitos da moeda. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, que os efeitos da moeda, fruto da ação humana em relação à economia, ele encaixa perfeitamente, ele explica corretamente a dualidade onda-partícula da física quântica. Então, eu vou usar economia para explicar isso daí. Olha que visão que eu tive original hoje, dia 22/4/2025, por volta de 11 horas e 30 minutos da manhã. Então, veja lá, vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês, olhar esse gráfico, teoria econômica quântica, certo? Então, esse gráfico ele é um gráfico 1 sobre x ao quadrado. Ele é 1 sobre x ao quadrado. Por quê? Porque a economia é essencialmente atração. A produção, a economia faz a sua produção e busca atrair o seu consumidor. Essa é a alma da economia. É o princípio fundamental, que é a lei da oferta e demanda. E, portanto, esse gráfico 1 sobre x ao quadrado, porque significa quais são as equações do movimento que descreve atração e repulsão econômica. Lei da gravidade, Isaac Newton, 1 sobre x ao quadrado. Força elétrica, que também é 1 sobre x ao quadrado. Portanto, esse gráfico aqui. E aqui no centro você tem a taxa Selic. Essa curva aqui é a inflação. Essa pintura rosa é a desinflação, que é a área sobre a curva. Essa outra curva aqui é a deflação. Então, a teoria econômica quântica prova, de fato, que a taxa de juros tem uma relação inversa com a inflação, mas uma relação direta com a desinflação. E também a taxa de juros tem uma relação direta com a deflação, certo? E o que são esses pontos aqui no centro do gráfico? Se você projeta esses pontos aqui no centro, o que você vê aqui? O sinal do corpo em queda livre, o sinal do corpo em queda livre, que é justamente isso aqui, ó. Corpo em queda livre, isso aqui. Então, isso daqui é um fenômeno econômico. Mas eu vou mostrar para vocês que isso daqui também é um fenômeno quântico. Mas esse gráfico é 1 sobre x ao quadrado, beleza. Mas esse daqui também. A intensidade de um laser, essa frente de onda de um laser, ele cai pela função 1 sobre x ao quadrado. Ou seja, é o mesmo gráfico que isso daqui. Que é um gráfico de intensidade e potência. Então, só que daqui é dual. É uma dualidade. Dependendo como você analisa a economia, você usa esse corpo, isso aqui que é partícula, ou isso aqui que é onda. E o que eu vou mostrar aqui para vocês, provar para vocês experimentalmente. Então, o que é a dualidade onda-partícula da física quântica? É um conceito central da física quântica, sugere que as partículas como elétrons e fótons podem se comportar tanto como onda como partículas. Então, é você olhar para cá. Aqui é a onda e aqui é uma partícula. Você vê que está indo uma partícula. Na física clássica, os objetos são ou onda ou partícula.
Mas na física quântica, a dualidade se manifesta dependendo do experimento realizado. Dependendo do que você quer. Você vai ter uma visão partícula ou uma visão ondas. Isso é o princípio, onda-partícula também conhecido como a dualidade de Broglie. E isso aqui é um princípio fundamental. A dualidade é um princípio fundamental da física quântica. Então, como que você prova isso aí? Depende do experimento. Por isso que é dualidade onda-partícula. Por quê? Aqui, ó, a teoria econômica quântica prova, isso é uma prova experimental, teórica, enfim, que eu já expliquei várias vezes. Vou ser mais objetivo possível. Aqui é uma alta inflação. Mas você atinge uma alta inflação diminuindo o quê? A taxa de juros. Quanto mais você diminui a taxa de juros, mais você potencializa uma alta inflação, que é uma baixíssima desinflação, onde está toda a estabilidade do preço e da moeda. Ou seja, a economia é forte aqui. É aqui. Certo? Isso eu estou fazendo o quê? Usando isso aqui, ó, lançando isso aqui de baixo para cima. Lançando de baixo para cima. Certo? Lançando de baixo para cima. Ou assim também, que aqui você aumenta a taxa de juros, aqui você diminui a taxa de juros. Correto. Mas enfim, a economia é forte nesse ponto aqui. Porque você diminui a taxa de juros. Diminui a taxa de juros, você potencializa uma alta inflação, que é uma baixíssima desinflação, onde tem toda a estabilidade do preço e da moeda. Tudo de bom para a economia. Certo? Tudo de bom para a economia aqui. Essa interação do consumidor no dia a dia. Agora, quando que eu vou usar isso aqui? Para essa mesma situação. Eu uso isso aqui, já é um outro experimento. Porque isso aqui, essa intensidade, ela cai de 1 sobre x ao quadrado. Ela cai de 1 sobre x ao quadrado. Então, isso aqui eu vou explicar, por essa onda, eu explico o esquema Ponzi. A pirâmide. Ou também conhecido também, que você vai ver como alavancagem monetária das empresas. Quanto mais você alavanca uma empresa, mais ela fragiliza. E eu provo isso aqui, ó, usando ondas agora, porque nesse ponto aqui, esse ponto aqui desse gráfico. Então, é como que aqui a empresa alavancou menos. Ela quer alavancar mais nesse ponto. Ela quer alavancar mais nesse ponto onde a economia é mais forte. Para quê? Porque as empresas buscam sempre alavancagem? Para ela buscar lucros. Então ela busca em alta inflação, que é baixa desinflação, para ela alavancar o tempo todo. Então só que no laser, esse ponto aqui, que é esse ponto aqui essa intensidade laser, ela é mais forte do que aqui. Aqui é como que você tem alta taxa de juro, baixa inflação, mas aqui você já tem uma baixa taxa de juro e uma alta inflação. Só que essa luz laser, essa intensidade aqui é menor do que aqui. É meio contraditório, né? Mas nesse mundo clássico, no mundo da partícula, esse ponto aqui, ele é mais fraco do que esse ponto aqui. Mas na luz laser, para explicar a alavancagem monetária, o esquema Ponzi, esse ponto aqui é mais forte do que esse. É o inverso. É o inverso, cara. Então é justamente isso, é dualidade onda-partícula. Então a própria economia, os efeitos da moeda, fruto da ação humana em relação à economia, prova de forma clara a dualidade onda-partícula da física quântica, que é um fenômeno fundamental da física quântica. Ah, original, cara. Que prova, você viu? Que prova. Então, usando um laser, aqui é fraco e aqui é forte. Usando isso aqui é fraco, mas aqui é forte. Isso aqui é uma frente de onda de um laser. Daqui é uma frente de onda de um laser. Então, isso é uma frente de onda de um laser mesmo. Aqui é uma frente de onda. Ele é assim. Aqui é mais forte do que aqui. Você viu essa dualidade? Uma hora, dependendo do experimento, ele funciona como partícula, o outro experimento funciona como ondas. Então, isso é o conceito fundamental da dualidade. Depende do experimento. Foi isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Então, para você provar o esquema Ponzi, piramidal, alavancagem monetária das empresas, eu uso uma onda, luz laser. Porque nesse ponto,
é uma baixa inflação, é baixa alavancagem. E é melhor para a empresa, é melhor para a empresa. Nesse ponto aqui, é uma alta inflação, mas a empresa alavancou muito, ela fragiliza, a empresa vai e quebra. Mas quando eu uso esse corpo aqui, jogando ele aqui, essa partícula aqui, já é partícula, esse ponto aqui, nesse ponto, ele é uma economia ruim. Já nesse ponto, é uma economia boa, ou seja, um inverso do outro. Ou seja, depende como você está medindo, você está lendo a economia. Isso, mais uma prova. Essa é a teoria econômica quântica, o santo grau da economia. Ela revoluciona, ela é o Deus revelado. Deus revelou para o mundo o verdadeiro segredo da moeda, dos efeitos da moeda, fruto da ação humana. E a partir daí você entende toda a economia de fato. Obrigado. Original, hein?